Olha aí. Estamos ao vivo, quer dizer, ao vivo não, estamos sendo gravados. Bom, galera, o que a gente mexeu até agora na nossa disciplina? A parada nova que a gente conseguiu entrar foi na equação de Euler-Lagrange, e as equações de Euler-Lagrange, vocês viram que ela é solução para deixar aquele funcional estacionário, ou seja, onde a derivada primeira vai dar zero. Aí vocês viram que esse funcional, deixa eu até dar uma espelhada aqui. Stream. Eu tenho que dar um play aqui. Aí, agora foi. Aí vocês viram que lá, nas aulas passadas, a nossa equação de Euler-Lagrange era uma coisa mais ou menos assim, né? Deixa eu escrever aqui para a gente. Era uma coisa mais ou menos assim, um S, que era um funcional de uma função y, de ser uma integral de um determinado valor x1 até um determinado valor x2, de uma função, né? Só que essa função, ela era função, na verdade, de um y de x, de um y' de x, que é a derivada, e do próprio x, que é a variável independente. Então, percebam que isso aqui é como se fosse uma função de funções. Não é uma função de números, né, de variáveis, de x, y, z. Não, isso aqui é uma função de funções, é uma função de um y de x, de um y' de x, do próprio x. Tá? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos tentar enxergar isso aí, para mais do que uma variável. Aqui nós temos, claro, 3 variáveis, né? Y de x, y' de x e o x. Só que a única variável independente, que não depende de ninguém, é o x. Beleza? Por isso que essa integral aqui, ela vai acabar sendo em dx. Beleza? O que eu vou fazer agora? Nós vamos estudar o caso onde nós vamos ter mais do que essas variáveis. Eu posso ter na verdade, eu posso ter outras funções de x, né? Eu posso ter uma função y de x, a sua derivada, aí depois eu posso ter uma função h de x, a sua derivada, eu posso ter uma função z de x, a sua derivada, e assim por diante dentro desse funcional. Como é que funciona isso? Vamos lá. Então, deixa eu escrever aqui. Equação dos senhores Euler e Lagrange para várias variáveis. Muito bem. Então, imagina, galera, que nós temos o seguinte. Um funcional S. Esse S, ele agora... Oh, meu Deus. Esse funcional S, ele vai ser agora uma função, aqui dentro da integral, onde eu posso ter um y, eu vou chamar de y1 de x,
a sua derivada, y1' de x. Posso ter agora um y2 de x. Então, vocês percebam que as nossas variáveis aqui são funções. Então, y2 de x, a sua derivada, y'2 de x, e y3 de x, sua derivada, y4, até a variável independente x. Tudo integrado em dx. Então, percebam que agora a gente colocou a situação do nosso funcional, não depende apenas de uma função y, depende de várias funções, y1, y2, y3. Isso, escrito de uma maneira mais compacta, a gente pode escrever usando índices, né? Então, posso escrever tudo isso usando isso aqui, ó. Esse S, ele é um funcional de várias funções y, i, que nada mais são do que uma integral de todos, desse funcional, né, de todos esses caras. Então, vai ser um funcional de y, de x, o y', i, de x, e o x, de x. Onde esse i, ele vai correr de 1 até o infinito, tá? Mas, claro, números inteiros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante. Até n. Outra aqui, ó. Infinito não, ele tem um número fixo. Então, qual é a ideia agora? A ideia agora, galera, é que a gente vai ter que encontrar não mais uma função que deixe o funcional estacionário. Porque antes a gente perguntava, cara, qual é a função y de x que deixa aquele funcional estacionário? Agora nós vamos fazer a seguinte pergunta: quais são essas funções y1, y2, y3 que vão deixar todo o meu funcional estacionário? Então a pergunta é a mesma. A diferença é que ao invés de a gente encontrar uma função, a gente vai encontrar várias funções. Você pode falar, professor, mas pô, isso é complicado, né? Nem tanto, porque esse método aqui da função de Euler-Lagrange, ele é um método que facilita muito a nossa vida. Mas a gente vai fazer, galera, o mesmo, como é que fala? O mesmo raciocínio. Então eu vou ter que sair de um ponto x1 até um ponto x2, isso aí não vai mudar, só que eu tenho várias funções, né? Que vai fazer esse caminho de x1 até x2. E eu vou fazer pequenas variações em torno de todas essas soluções. Então, percebam, eu tenho várias soluções que vão deixar o meu funcional estacionário, várias funções. E eu quero fazer variações em torno de todas essas funções. Então, a gente escreve assim, ó. Eu vou a mesma coisa que a gente fez na aula passada, só que agora para várias variáveis. Então, eu vou estabelecer uma função errada, h, só que esse h, ele depende do i, né? Daquele parâmetro erro alfa, cada função vai ter um alfa diferente. Claro, depende do nosso x. Isso vai ser igual a quem? Isso vai ser igual ao nossa função original, que são os y, só que são vários, então y. Quando esse cara y for a solução exata do nosso problema, obviamente o alfa é 0. Beleza? Então o alfa é 0, porque ele é o nosso parâmetro que vai gerar os erros, mais uma função que gera o erro. Aí vocês viram que essa função depende de um alfa. Aqui vai ser vários alfas, né? Porque para cada y eu tenho um alfa diferente, vezes a função erro. Então, percebam, eu não fiz nada demais, galera. Tudo que a gente viu nas aulas passadas, eu estou fazendo aqui de novo. Eu estou supondo uma nova função h, onde eu tenho
para cada y, eu tenho uma variação em torno dessa y, então eu tenho y1. Cara, como é que eu vario o y1? Aí eu faço y1 mais um alfa1 vezes um eta1. Isso me dá uma variação ali do y1. Ah, não, e a função y2? Eu faço variações em torno da função y2. E assim por diante. Para cada função em y, eu tenho variações em torno daquela função. Tudo bom? Tudo bem? Então, isso quer dizer o seguinte. O meu funcional agora, ele passa a ser escrito como sendo um funcional S de H e esse cara agora, ele vai ser H de X, né? Deixa eu botar direto aqui, ó. H de X. E ele vai ser, então, igual a integral desse cara aí, que vai ser o H I de X, a derivada, H' I de X, né? Nada de novo. Só que agora eu estou pegando as variações. E o próprio X. Tudo integrado em dx. Tá bom? Deixa eu arrumar essa integral aqui, que ela ficou muito feia. Essa também. Ó, melhorou. Bom, então, esse funcional, galera, ele vai ser estacionário quando? A gente sabe quando ele vai ser estacionário. Então, vou botar assim, ó. Este funcional, ele é estacionário quando, igual a gente fez na aula passada, né? Quando a derivada primeira for zero. Então, vou botar aqui, ó. Quando, vou até trocar de cor, a derivada dele em relação ao parâmetro alfa, a gente fez isso na aula passada, tomado no ponto onde alfa é igual a zero, porque quando alfa é igual a zero, isso volta ao nosso y, ao alfa i, né? Isso é igual a zero. Tranquilo? Isso a gente fez na aula passada. Essa situação, ela nos leva às equações de Euler-Lagrange. Eu não vou fazer aqueles passos todos, um por um, de novo, porque não tem necessidade. A gente já fez isso na aula passada. Mas eu sei que isso aqui, essa situação, nos leva ao seguinte. Deixa eu pular lá para cima, que eu acho que fica melhor. Essa situação aqui, ela nos leva aqui. Cadê? Será que vai caber? Acho que não vai caber, não. Né? Mas aqui vai caber. Então, vamos lá. Essa derivada de alfa, ds de alfa, tomada quando alfa i é igual a zero, e nada mais é do que a integral. Vou repetir o resultado da aula passada. Só que agora, como eu tenho várias funções, aqui dentro eu vou ter um somatório em i dessas funções, tá? Onde nós vamos ter o df dy i menos a derivada total de x de df dy i ponto, certo? Vezes a minha função erro,
x dx. E tudo isso tem que ser igual a zero. Beleza? Então, não fiz nada demais. Tudo que a gente fez na aula retrasada está aqui. Só que a diferença é que eu estou fazendo isso para cada valor de i. Muito bem, então, o que acontece? Se isso é verdade, toda essa parada dentro dos parênteses aí tem que satisfazer aquela condição que vai nos levar a equações de Euler-Lagrange, que é df, né, aquele parênteses ali vai dar zero, então vai ficar df dy i menos d ddx de df dy i ponto igual a zero. E isso aqui você já conhece da aula passada. Beleza? Onde, claro, de novo, o i ele vai de 1 até n. Então, perceba que eu tenho uma equação de Euler-Lagrange para cada variável. Para cada variável. Ou seja, é como se eu tivesse assim, ó. Deixa eu fazer aqui nesse campo. É como se eu tivesse assim. Ah, qual é a solução, então, para o y1? A solução para o y1 é df dy1 menos d, que é total, dx de df dy ponto igual a zero. Ah, qual seria do y2? Mesma coisa, troca o 1 por 2 e faz a conta. Então percebam que isso é muito útil, galera, porque eu tenho uma função para cada... eu tenho uma solução para cada função e é separado. Como é separado, a gente consegue resolver uma a uma devagarzinho e conseguir todas as soluções possíveis do problema. Sacaram a ideia? Alguém tem alguma dúvida aí? Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Todo mundo entendeu o que eu fiz? E daqui para frente eu vou fazer um exemplo. Sim. Então, como exemplo, galera, vamos repetir o problema lá do caminho. O caminho mais curto entre dois pontos. Só que agora nós vamos fazer a menor distância entre dois pontos de uma curva genérica. Tá? Então, vou escrever aqui o nosso problema. Ó. Então, a menor distância entre dois pontos
dois pontos, de uma curva genérica. Pronto. Esse é o meu problema. Aí você fala, como assim uma curva genérica? Cara, uma curva genérica, uma curva genérica não necessariamente é uma função, tá, galera? Então, por isso que eu posso escrever aquela tal das equações paramétricas, para a gente conseguir escrever uma curva genérica. Uma curva genérica não necessariamente é uma função. Então, olha só, imaginem que nós temos o eixo y e o eixo x. Então, só diminuir um pouco aqui. Então, aqui está o y. E aqui está o x. Vou pegar uma curva, nada a ver aqui, ó. Tipo, sei lá, uma parada assim. Isso é uma curva genérica, entre dois pontos qualquer. Vamos pegar como base o ponto de origem. Então, tá aqui, ó. Vou chamar esse aqui de P1. E, deixa eu até apagar aqui. Vou chamar esse ponto aqui de P2. Então, esses são meus dois pontos, P1 e P2, que fazem parte de uma curva genérica. Uma curva genérica. Aí você fala, professor, é claro que você vai dar uma reta, né? É uma linha reta que une os dois pontos. Sim, a gente sabe disso. Mas vamos calcular isso de acordo com as equações de Euler e Lagrange. Então, o que eu vou fazer, galera? Como isso não é uma função, eu tenho que escrever isso nas equações paramétricas. Então, equações paramétricas. Equações paramétricas. Como eu não sei a forma dessas equações paramétricas, eu vou simplesmente falar o seguinte, olha, o x, ele é a função de um parâmetro t, e o y, ele também vai ser função desse parâmetro t. Ok? Isso faz com que nós tenhamos uma função, galera, de duas variáveis, que são o x e o y. Beleza? Por quê? Porque eu agora eu posso escrever o meu ds, que é a distância. Isso vocês já sabem quem é, né? Quem seria o ds? De novo, ele é a raiz quadrada de dx ao quadrado. A gente já fez isso na aula passada, então dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Esse é o ds. Beleza? E quem seria, então, a distância total entre o ponto 1 e 2?
Vou botar aqui, ó. Então, a distância, eu vou chamar de D, a distância total, nada mais é do que a integral entre o ponto 1 e o ponto 2 do ds. Opa. Muito bem. Então, vamos lá fazer o que está acontecendo. Qualquer dúvida, vocês dão um grito aí, hein? Então, a distância D é a integral de 1 a 2 da raiz quadrada, de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Então, vocês estão vendo que agora, galera, eu tenho duas variáveis, que é o x e o y. Todos eles são funções de um parâmetro t. Isso, então, vai nos levar, deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui vai nos levar a uma função lá dentro do meu funcional que depende do x, da sua derivada, lembrem que a derivada é em relação a t, do y, da sua derivada e do próprio t. Tudo bem? Então, vocês estão vendo que eu tenho funções, uma função de várias variáveis, de duas variáveis pelo menos. Então, como é que a gente resolve esse negócio? Vamos multiplicar em cima e embaixo por dt aqui dentro, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, dt. Por que o dt? Porque o dt é a minha variável independente agora. dt. Quando esse troço for lá, o de baixo for para dentro da raiz, ele vai com quadrado, né? Então, ficaria assim, ó, d vai ser igual a integral, não tem mais espaço, não. Do ponto 1 até o ponto 2. Aí ficamos aqui dentro. O dt de baixo foi para dentro da raiz, ele vai com quadrado, então fica dx, dt ao quadrado, mais dy também ao quadrado. E aí ficou um dt fora, né, da raiz. Que é esse cara aqui. Muito bem. Então, nosso dzinho vai ser igual a quem? Integral do ponto 1 até o ponto 2, da raiz quadrada. Galera, dx dt e dy dt são as derivadas do x e do y em relação ao argumento que é a nossa variável independente, no caso. Em outras palavras, é o x' e o y'. Então, dentro da raiz aqui vai aparecer x' ao quadrado mais y' ao quadrado. dt. Belezinha, né? Então, vocês estão vendo que o nosso problema é encontrar duas funções que me levam a uma menor distância entre os pontos P1 e P2. E aí, galera, é como se esse bichinho aqui dentro, ó, que eu vou marcar aqui de roxinho, ele fosse o nosso F. Só que esse F, vocês estão vendo que ele depende somente das derivadas do x e do y. Então, ele depende do x' de t e do y
linha de T. Beleza? Bom, aí o que a gente faz? Equações de Euler e Lagrange. Então, bora escrever aqui, ó. Quem são elas? Equações de Euler e Lagrange. Bom, eu tenho uma equação para cada variável. Vou escrever as duas aqui, ó. Eu tenho uma equação para o x e uma equação para o y. Então, me acompanhe. A equação para o x fica df dx menos uma derivada total em relação a quem? Percebam que lá na definição, a derivada total é em relação a esse cara aqui, ó. Por quê? Porque ele é o argumento independente do negócio. Beleza? Lá no nosso problema agora, ele se transformou no T. O T é o nosso argumento independente. Então, a derivada total, galera, vai ser em função desse T. Beleza? Então, aqui vai aparecer um dt, faz sentido, né? Do df sobre o dx ponto. Isso é igual a zero. Isso é igual a zero. Da mesma forma, eu tenho uma outra equação para outra variável, que é dy, ou df dy menos uma derivada total dt de df dy ponto igual a zero. Então, vocês estão vendo que, na verdade, a ferramenta é tão poderosa que eu posso ter várias variáveis que a minha dificuldade ela permanece a mesma. Por que ela permanece a mesma? Porque é só você montar uma equação de Euler-Lagrange para cada variável. E aí você resolve uma a uma, né? Sem medo nenhum. Como, galera, a nossa função, olha para ela aqui, ó. A nossa função, ela só depende do x linha e do y linha. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você tomar a derivada do f em relação a x, isso vai dar zero. Se você tomar a derivada do f em relação a y, ela também vai dar zero. Beleza? Então, ela não depende do x explicitamente. Não depende nem do x, nem do y. E sim do x' e do y'. Então, vamos escrever isso lá no outro quadro para a gente não se perder. Vou botar aqui, ó. df dx é igual a zero, assim como df dy. Muito bem. Então, só vai sobrar a parte com a derivada total. E aí, vamos devagarzinho para a gente não se perder, ó. Então, lá da primeira, eu vou ficar com derivada total em relação ao tempo de df dx ponto igual a zero. E a outra é, que é a relação t. E aqui eu vou ter um d dt também. De df dy ponto igual a zero.
a consequência disso? Cara, se eu estou derivando uma coisa em relação ao argumento e está dando zero, é porque essa coisa ela é uma constante, né? Então, essa primeira equação eu posso escrever aqui df dx ponto é uma constante, eu vou chamar de A, e o df dy ponto é outra constante. Nós vamos dar o nome de B. Bom. Então, se você dividir as duas, eu chamei de x ponto, né? X ponto, x linha, tudo a mesma coisa, tá, galera? É só para a gente poder diferenciar. Então, se você dividir df dx ponto sobre df dy ponto, vocês vão ter uma relação entre os y's, né? Y' e o... Como é que fala? Entre as duas variáveis, né? Então, vamos dividir o de baixo pelo de cima? Se você dividir o de baixo pelo de cima, você vai encontrar isso aqui, ó. B sobre A D sobre A. Aí vai ficar df dy ponto dividido por df dx ponto, ou x' ou y'. Quando você dividir os dois, isso nada mais é, galera, do que o próprio y' sobre x'. Vou botar o ponto que eu estou chamando de ponto. Tá? E quem são esses caras? É o dy dt e o dx dt. Certo? Então, vamos lá, vai ficar assim, ó. Posso botar uma derivada total aqui, né? Então fica assim, ó, dy dt dividido, deixa eu botar uma reta decente, por dx dt, tudo isso é igual ao que a gente chamou de b sobre a. Só que b sobre a é uma constante também. Então, eu vou chamar isso aqui de uma nova constante c. Conclusão, quando você faz essa divisão, você pode escrever aqui dy vai ser igual ao dx vezes o c. Melhor, né? C dx. E aí pronto, galera. Na hora que você integrar dos dois lados, vai aparecer aqui o y vai ser igual ao c vezes x, mais uma constante de integração que é b. De novo, isso é uma equação da reta. Percebam que nós não descobrimos a função do t, mas a gente descobriu qual é a função y de x que satisfaz o fato do querer o ponto, a distância entre esses dois pontos aqui, ó, ser a menor possível. A gente sabe, então, que como eu estou no gráfico y de x, lembrem que as equações paramétricas, elas são apenas um suporte, beleza? Então, aqui eu descobri que a distância entre o ponto P1 e o ponto P2 é uma reta. Aí, claro, né, para descobrir que reta é essa, aí precisa das condições de contorno, as condições iniciais e assim por diante. Galera, dúvida com relação a essa ideia? Como é que tá aí? Tá tranquilo? De boa, né?
Se alguém tiver alguma dúvida aí, dá um olho aí. Alguém tentou fazer algum exemplo da aula passada, que eu pedi lá do livro? Aí teve alguma dúvida? É a questão 6.6? Ah, é da Braxócrona, né? Ele pede para você descobrir achar o valor do tempo, não é isso? Você chegou a demonstrar a Braxócrona, ou Washington? Chegou a seguir os passos lá do livro? Dá um pouquinho de trabalho, porque tem uma substituição lá que não é tão óbvia, né? Que é o da cicloide. Mas dá para fazer lá. Tu quer abrir aí o áudio para tu explicar melhor? Eu vou parar a gravação, galera, porque de conteúdo hoje é isso, tá? Eu vou deixar vocês, então, trabalhando nessas coisas de hoje para amanhã. Amanhã a gente começa o capítulo 7, que eu vou começar a falar das equações de Lagrange, que aí é a aplicação física de todo esse princípio aí. Por enquanto, a gente está só na matemática mesmo, quero só extrair o mais importante, matematicamente falando, disso, e aí amanhã a gente realmente começa o principal. Então, eu vou parar a gravação e a gente vai discutindo os pormenores. Valeu!